Olá, mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. Em alguns episódios anteriores, nós tratamos do erro de tipo. Chegou o momento de nós lembrarmos do erro de proibição. Da mesma forma como fizemos com o erro de tipo, vamos fazer com o de proibição. Vamos dividir o tema em alguns episódios para não ficar muito extenso. Neste, vamos tratar apenas de alguns detalhes meramente preambulares. É importante lembrar de cara que erro de tipo e erro de proibição não se confundem. São institutos distintos com consequências diferentes. O erro de tipo incide no fato típico, mais precisamente no dolo. O erro de tipo, quando considerado essencial, invencível, afasta dolo e culpa. E quando for considerado vencível, afasta dolo, podendo subsistir responsabilidade a título de culpa, se houver previsão de modalidade culposa. Já o erro de tipo acidental, aquele que recai sobre elementos meramente periféricos, acessórios, secundários do tipo, não afasta a responsabilidade penal. Desde que dolo e culpa foram transportados da culpabilidade para o fato típico, examinados conjuntamente com a conduta, é que o instituto de erro de tipo passou a ser examinado no momento do estudo do fato típico. O erro de proibição deve ser examinado quando da análise de um dos elementos da culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude. A culpabilidade, em seu atual estágio, passou por uma evolução que partiu, justificada, no primeiro estágio do causalismo, pela teoria psicológica. No causalismo, a culpabilidade, em seu primeiro estágio, aquele estágio que era chamado de tradicional, mecânico, mecanicista, newtoniano, esse estágio, a culpabilidade era integrada por imputabilidade, que era considerado seu pressuposto, e por dolo e culpa, que eram suas espécies. Tínhamos ali a culpabilidade como um vínculo psicológico entre o agente e o fato por ele praticado. A culpabilidade naquele momento histórico era representada apenas por elementos psicológicos, ou seja, que diziam respeito ao indivíduo que praticou o fato delituoso. Em um segundo estágio do causalismo, que já começamos a falar em elementos valorativos, por isso chamado de causalismo axiológico ou valorativo, também chamado de newtoniano, a culpabilidade passa a ser integrada também, além de elementos psicológicos, por elementos normativos. Um deles integrava o dolo. No primeiro estágio, o dolo era composto apenas por dois requisitos. Requisitos psicológicos. Representação, a ideia de o agente saber o que está fazendo, e vontade de querer fazer aquilo. No segundo estágio do causalismo, por contribuição de Guilherme Sauer, de Frank, o dolo passa a receber um elemento normativo, que dizia respeito à consciência atual da ilicitude. Este, aliás, não era o único elemento normativo que passou a integrar a culpabilidade. O outro elemento normativo era chamado inicialmente de normalidade das circunstâncias, por Reinhard Frank, e posteriormente evoluiu por essa ideia que nós temos hoje de exigibilidade de conduta adversa. Naquele momento, portanto, no segundo estágio do causalismo, o dolo era integrado por elementos psicológicos, representação, que é um elemento cognitivo ou intelectual, vontade, que é o elemento volitivo, e a consciência atual da ilicitude. Aí estava o elemento normativo. É por isso que o dolo, naquele momento histórico, era chamado de dolo híbrido, porque ele era composto por elementos diversos, também chamado de dolo normativo, ou dolos malos. O grande mérito de Hans Welzel foi a transposição de dolo e culpa, que antes integravam a culpabilidade, para o fato típico. Hoje,
dolo e culpa são verificados no momento da conduta. A conduta finalista, aliás, é uma ação ou omissão voluntária, ou seja, não foi coagida, consciente, o sujeito não estava em algum estado de inconsciência, dolosa ou culposa e ainda um elemento de dirigibilidade. Se nós temos hoje dolo e culpa no fato típico, no seu primeiro elemento, na conduta, é ali que incide o erro que pode afastar o dolo e a culpa, que é erro de tipo. Quando nós temos a ideia de consciência de ilicitude residente na culpabilidade, é lá que nós temos que verificar o erro de proibição. Wetzel desprendeu essa ideia, esse elemento normativo de consciência de ilicitude do dolo e deixou como um elemento que integra a estrutura da culpabilidade. Hoje a culpabilidade é integrada por imputabilidade, vale dizer a capacidade de o agente entender o caráter ilícito da conduta e se determinar de acordo com o entendimento, a exigibilidade de conduta adversa e a potencial consciência da ilicitude. A potencial consciência da ilicitude é aquela ideia de capacidade de o sujeito ter noção de contrariedade da sua conduta com o ordenamento jurídico. Quando esse agente tem um equívoco nesse campo jurídico da ideia de certo ou errado no viés jurídico, é que nós falamos em erro de proibição. É de bom tom recordar que a ignorância, ou seja, o desconhecimento da lei, é inexcusável. Isso é o que diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e também o próprio artigo 21 do Código Penal. Agora, é possível que uma pessoa tenha um equívoco no que diz respeito à norma proibitiva ou mesmo à norma permissiva. Esse erro de proibição não incide somente em normas proibitivas. Pode incidir também em normas permissivas. É bom lembrar que quando nós fazemos a classificação dos tipos penais, surgem dois grandes grupos. Eu posso ter uma norma incriminadora e uma norma não incriminadora. Uma norma incriminadora pode recair em um tipo proibitivo, aquela que proíbe uma conduta sob ameaça de sanção. Agora, uma norma incriminadora também pode ser exteriorizada por um tipo mandamental, que é aquele que determina uma conduta que, se não for praticada, o agente será responsabilizado. No que diz respeito às normas não incriminadoras, nós encontramos os tipos permissivos. A exemplo do estado de necessidade, da legítima defesa, do exercício regular de direitos, do cumprimento do dever legal. É possível que o agente tenha um equívoco, tenha um erro que recaia em qualquer um desses tipos. Eu posso ter, portanto, um erro de proibição que recai sobre um tipo proibitivo, um erro de proibição que recai sobre um tipo mandamental, e se é mandamental eu estou no campo dos crimes omissivos próprios e impróprios, e também posso ter um erro que recai sobre um tipo permissivo. Quando eu tenho um erro de proibição que recai sobre uma norma incriminadora, eu tenho um erro de proibição direto, porque ele recai diretamente sobre um tipo que incrimina uma conduta, quer proibindo-a, quer determinando a realização daquela conduta. Quando eu tenho um erro que recai sobre um tipo permissivo, eu estarei diante de um erro de proibição indireto, porque eu vou estar no campo das discriminantes putativas. Você encontra um podcast anterior em que eu te explico direitinho o que são as discriminantes putativas e como elas podem se manifestar. De 3 formas. 2 delas configuram erro de proibição. Para que nós fechemos essas disposições preliminares, vamos só frisar que o erro de proibição
recai na culpabilidade, no elemento da potencial consciência da ilicitude. Esse erro de proibição pode ser direto, é aquele que recai diretamente sobre um tipo proibitivo ou mandamental, e pode ser também indireto, que é aquele que recai sobre um tipo permissivo. Quanto à configuração desses erros todos e as suas consequências penais, nós vamos tratar em um próximo episódio. Se você gostou e quer assistir a outros episódios, eu te convido a se inscrever no meu canal no YouTube para ser notificado dos próximos episódios e já encontrar todos os que estão lá. E mais do que isso, consumir esse conteúdo em podcast. Você pode acessar o áudio, só o áudio, diretamente no seu celular. Você pode fazer download e ter esse tipo de informação diretamente com você para ouvir quantas vezes você quiser. Se quiser aprender como faz, entra no meu site daviandré.com.br, vai na aba de convidados e lá eu te mostro um tutorial de como você encontra os aplicativos e como você faz para consumir da melhor forma possível esse tipo de conteúdo. Um grande abraço, te encontro no próximo episódio.